Estou esperando uma resposta aqui. Bom, vamos lá. Boa noite, meus queridos amigos. Mais uma vez, mais uma live na nossa Semana Teológica. Estou muito feliz de estar aqui trabalhando temas que são importantes, que são relevantes para a nossa fé. E quero agradecer a presença da Mari, mais uma vez, que ontem estava aqui. Nós colocamos ela na berlinda, essa palavra vai ser utilizada hoje novamente. Quero agradecer a sua presença, Mari. Quero agradecer a presença do Davi também, que está aqui com a gente para falar de tema sobre bioética e cristianismo, quais são os limites, os diálogos e os limites. E eu vou rodar a vinheta, e aí a gente já começa. A gente está aqui, a gente é chique, a gente tem até vinheta. Então, vamos lá, peraí. Bom, pessoal, vamos lá. Quando a gente pensou na Semana Teológica e trazer o núcleo de estudo de religião, ciência e sociedade para esse debate, o objetivo é sempre a gente estreitar os laços que muitas vezes, ou as pontas que estão soltas, entre a igreja e diversos setores da sociedade. E nós escolhemos, nessa Semana Teológica, abordar temas que são preciosos para nós, são importantes, e também, da mesma forma, pedindo sabedoria ao Senhor para que a gente tenha a sabedoria vinda do alto para poder dialogar, para poder abordar temas que são sensíveis, mas sem perder o ponto de vista daquilo que as Escrituras deixam, como norte para nós. E hoje, um tema que é muito fascinante, um tema que bioética e cristianismo, parece que são áreas que estão em guerra. Eu falo que parecem, porque só parecem mesmo. Na verdade, tem muito diálogo aí, tem muita coisa boa que nós podemos aprender. Então, eu não vou falar quem vai começar ou não, eu vou jogar a questão para vocês, e aí vocês fiquem à vontade. Tá? A questão de bioética. O que é bioética, gente? Como é que a gente... Vamos definir isso aí. O que a gente entende por bioética? Bom, só para a gente começar, eu queria me apresentar. Eu sou Davi, professor de ciências no colégio de aplicação da Universidade Federal de Uberlândia. E já vou falar que bioética não foi o tema do meu mestrado, não foi o objeto de estudo do doutorado, nem nada disso. Então, assim, nós estamos aqui para conversar, para a gente crescer, e chegar a algumas conclusões, mas acho que espero poder contribuir, e espero que essa conversa que a gente vai ter essa noite possa realmente trazer alguma luz, trazer alguma informação relevante, sempre para a glória de Deus, mas também para que é o foco principal, mas que seja um momento de clareza em alguns assuntos que realmente são um tanto nebulosos, Mas eu vou deixar... Quer começar, Mariana? Quer falar? Quer se apresentar? Vamos lá, pode ser. Bom, então, eu sou a Mariana, para quem não estava ontem na live, eu vou me apresentar novamente. Eu sou formada em biomedicina pela Unip e eu sou mestranda pela Unicamp na área de saúde da criança e do adolescente. Se Deus quiser, ano que vem eu pego finalmente o meu título de mestre, estou na reta final. A minha pesquisa foi na área de HIV e tuberculose com adolescentes, para ver o perfil imunológico desses pacientes. Atualmente eu trabalho no banco de sangue, na área de imunemato,
no Hospital Boldrini, que é um hospital de referência do câncer infantil que tem aqui em Campinas. E é isso, que nem o Davi, a bioética não foi o meu campo de estudo, né, de aprofundamento, mas a bioética é algo que está muito presente, principalmente na ciência, né? E hoje nós vamos conversar sobre isso e a gente vai perceber que ela está muito mais presente na nossa vida diariamente do que a gente pode imaginar, né? Então, vamos começar aí falando o que é a bioética, o conceito, né? Da onde que veio, o que aconteceu para chegar nesse estudo, né? Então, vamos lá. A bioética, ela é um campo de estudo onde ela é abordada as questões de dimensões éticas e morais, que são relacionadas às pesquisas, às decisões, às condutas, aos procedimentos da área da biologia e da medicina que diz respeito ao direito da vida. Ou seja, qual que é o objetivo da bioética? Ela está aí com o objetivo de facilitar o enfrentamento dessas questões relacionadas à vida. Até onde eu posso ir que eu não vou infringir o princípio da vida, né? Quais são as condutas que eu posso tomar que eu não vou estar infringindo no direito da vida, né? Então, a bioética, de uma forma resumida, ela está aí para nos dar um direcionamento onde ela nos cerca, ela cerca os limites, entendeu? Ela coloca os limites para que... É aquele velho ditado, né? Vamos trazer para os nossos dias, né? O meu limite vai até onde começa o limite do outro. Então, a bioética é mais ou menos isso aí. Ela está aí para nos lembrar dos valores, né? Dos princípios. E para a gente entender um pouco da onde veio a bioética, a gente não pode esquecer do contexto histórico, né? Então, como eu disse ontem, né, que a gente conversou, já começa desde lá da época de Hipócrates, né, que é o considerado pai da medicina, que hoje na área da ciência a gente faz o juramento, não sei, Davi, você fez o juramento de Hipócrates, né? Eu fiz na minha faculdade, lá atrás, quando eu me formei, né, que ele visa o quê? Fazer o bem ao paciente, né? Isso. É um juramento bem bonito, mas o objetivo dele é esse, fazer o bem ao próximo, né? E na época de Hipócrates era quando tinha as divisões de classe bem assim clara, né? As castas, né? A desigualdade social, né? Então, os médicos, eles estavam nessa área mais importante da sociedade. Você pode falar melhor, Marcelo, sobre isso aí, né? Deixa para lá. Então, o que acontece? Como semideuses. Então, por quê? Porque via-se na pessoa, o médico, como o curador. Ele tinha o poder e o conhecimento para curar as pessoas. Então, isso deixava claro a diferença mesmo social, né? Depois, outros exemplos, outras influências, a gente pode ter estabelecido por Descartes, né? Que ele propôs um método de fragmentação do estudo, que é aquele lance, né? Tipo, você não passou a ver a ciência por partes, não ela como um todo. Então, assim, por exemplo, hoje nós temos várias especialidades, né? Que ontem eu dei o exemplo do paciente com tosse, né? Só que, assim, isso foi muito bom porque gerou um avanço científico e tecnológico, assim, absurdo. Mas, ao mesmo tempo, perdeu-se um pouco da humanidade, né? De ver o paciente como uma pessoa única e que ela é um todo, ela não é uma parte. Por exemplo, uma pessoa não é só um coração, uma pessoa não é só um braço, entendeu? Ela é um todo, que é o exemplo que eu dei da tosse, que a gente escuta, fulano de tal estava com uma tosse há meses, foi em todos os tipos de médico, trataram o coração, o pulmão, ele estava com alergia,
e nada passava, tomou todos os tipos de remédio e nada, né? Daí um conhecido chegou e falou, não, vai num gastro. Pois era um refluxo, né? Então, assim, a gente tem que voltar a pensar que cada pessoa é única e ela é um todo, ela não é uma coisa só, né? Depois veio as outras influências com o avanço das descobertas dos micro-organismos, que daí passou também a perder um pouco da visão do paciente e ficou só com a doença. Vamos tratar a doença e não o doente, né? Então, tudo isso veio influenciando, né, para a gente parar, pensar e falar, opa, peraí, que caminho que está tomando esses avanços tecnológicos, né? E, assim, eu acredito que o ponto decisivo, que foi, assim, não, chega, não dá, a gente vai ter que dar uma freada, vamos ter que pensar em algo aí para não extrapolar os limites, os princípios da vida, que foi a época do nazismo, né? Pelas atrocidades que aconteceram nos campos de concentração. Os testes, né? Com os prisioneiros, né? Exatamente. Lembrando que não foi só os judeus, né? A grande maioria em si foram os judeus. Mas lembrando também que eles faziam muitas experiências com negros, com ciganos, testemunhas de Jeová, que eles eram assim para disseminar mesmo. E as atrocidades, né? Tanto é que você pega da história, conseguiram ainda ter acesso daquela época, você já fica enojado, né? E muitas das coisas foram destruídas, né? Então, assim, o que a gente tem acesso já é algo que nos traz, né, um desconforto. E imagina o que não foi feito, que, né, hoje em dia a gente não faz nem ideia, né? Porque eles destruíram, né? Então, aí foi o ponto, né? Que, opa, peraí, não dá. Isso vai tomar uma proporção que daqui a pouco não vai ter mais volta, né? Então, foi aí que, na segunda metade do século XX, com esse avanço da medicina, esse avanço muito rápido, tudo, e com todo o contexto histórico que estava acontecendo, surgiu um professor norte-americano da área de oncologia, que ele falou, opa, vamos parar, vamos pensar um pouquinho. A ordem nesse negócio aqui, né? Porque também nesse contexto aí, teve, além de todos esses casos, né, desses testes, experimentos em humanos, assim, absurdos, que faziam com gêmeos, com testes de altitude, se a pessoa sobreviveria a tal altitude, e faziam cirurgias sem anestesia alguma, né, depois sacrificava o humano. Então, assim, não tinha regra nenhuma, né, para fazer esses testes na medicina. Mas, junto com isso, também surgiu o avanço, né, a busca por avanço econômico e a busca por mais alimentos, né, produção dos alimentos, e aí vieram também os agrotóxicos, né? Exato. E aí que começou, que foi o motivador, se a gente pode dizer assim, né, desse pesquisador, né, o oncologista que começou a observar um surgimento muito grande de câncer em crianças, e ele foi buscar a origem e estava muito ligado a esse uso excessivo de agrotóxicos, né, de substâncias cancerígenas, né, e aí ele começou a pensar precisamos fazer alguma coisa para regulamentar e diminuir todo esse prejuízo que a gente está vendo, né? Exato. E interessante que a frase de efeito dele, né, que é o Van Porter, né, que eu acho que é muito aplicado até hoje, que é o que a gente tem que ter em mente, né, quando a gente pensa em ciência, em limite da ciência, né, que ele disse, nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Então, assim, é muito interessante. Então, foi aí que começou essa área de pôr mesmo, né, os limites, né, vamos criar mesmo os princípios da vida, né, da defesa à vida, né. Então, aí foi
através disso tudo, chegamos até a bioética, né? A esse estudo, que é um estudo interdisciplinar, porque assim não tem como você estudar só uma coisa, só uma disciplina com a bioética. Ela envolve várias áreas, né? Tanto a medicina, a biologia, a filosofia, a sociologia, o direito. Então, assim, é uma área que ela não é única, ela é estudada incluindo várias áreas, né? Então, E recente. E recente. E recente, exatamente. Porque se for pensar, o livro do Van Potter que deu o pontapé inicial aí, tem um pouco mais de 50 anos, se eu não me engano, deve ter uns 50 anos. Então, é uma coisa, é um conceito de bioética que ainda está sendo construído, né? Então, eu sou prova de que no meu doutorado, eu via uma coisa no começo do doutorado dos comitês, né? Porque esse negócio de comitê de ética também é coisa recente nas universidades, né? Então, o comitê de ética aceitava de uma determinada maneira algum tipo de estudo. E aí, algum tempo depois, no ano seguinte, já tinha mudado a regra, né? E aí, se tem uma coisa que o pesquisador fica doido, é com o comitê de ética. Pesquisador, aí vai, porque você faz um negócio, aí você manda, e aí não é aprovado, tal, mas quando a gente vê a razão de ser, aí a gente vê que não tem como ser diferente, né? Então, e aí vem os comitês, né, que vão ser esses órgãos que vão tentar regular. Então, é uma coisa muito recente. Então, é uma coisa que está em constante mudança, né? Exatamente. O CONEP, né, que é a Comissão Nacional de Ética do Brasil, de pesquisa no Brasil, ele foi estabilizado em 95. Gente, é algo, né? Se você parar mesmo para pensar no negócio desse, você fala, gente, mas como assim? Não é verdade? Então é muito pouco tempo para você ter algo fundamentado já. E a pesquisa antes disso, né? Como que era feito, então, as pesquisas, né, sem todo esse cuidado, né? Essa regra. E ainda assim, depois de tudo isso, ainda tem gente que consegue, burlar. Exatamente, consegue burlar mesmo, né? Então, imagina antes disso, né? Que é um absurdo, né? Um absurdo mesmo. Bom, eu acho que o conceito tá aí, né? Não é verdade? Não, o conceito tá ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Assim, a gente teve um pico de energia aqui, porque choveu bastante agora há pouco. Então, de repente, se eu parar de falar, gente, quem estiver no chat ou vocês me avisam, ninguém tá te ouvindo mais, então, por favor. Mas vocês me fizeram lembrar do Jurassic Park, você acredita? Porque, não sei se vocês lembram, tem uma discussão bioética no Jurassic Park que é feito por um matemático, que é o Ian Malcolm, e ele fala o seguinte: vocês estavam tão vislumbrados que vocês conseguiam reproduzir dinossauros que se eles nem perguntaram se podiam. É aquela coisa que existe um limite, né? E aí no filme mesmo ele começa a tentar, vamos matar esse dinossauro? Não, mas espera aí, anos de pesquisa, não, mata não, né, tal, mas tá matando um monte de gente, então até que ponto? Quantos vão ter que morrer para a gente poder matar esse dinossauro, né? E aí, isso me faz pensar uma coisa, porque às vezes a gente vai ver algumas contradições do cotidiano, né? Às vezes a vida de um bebê não tem tanta validade do que a vida de uma criança, né? A vida de um animal. Você vê que as pessoas, elas colocam no... Vocês estão me ouvindo? Voltei. Agora deu uma travadinha. Isso, agora voltou. Voltou. Travei? Voltei, então tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já deixaram bem claro que a ciência não pode tudo, mas quais são, de fato, os limites da ciência? A gente, então, como a Mariana bem falou, tem limites, né? Então a bioética vem justamente para colocar esses limites. E a bioética ela é construída em cima de alguns princípios, né? Então a gente tem que obedecer, ela segue alguns princípios, e que são 4, basicamente, que é o princípio da beneficência, autonomia, justiça e não maleficência. Então, se seguidos esses princípios, você segue a bioética. Então, ela tenta dentro dessas 4 linhas, aí
e funcionar. Né? Então, por exemplo, bem assim, superficialmente mesmo falando, o princípio da beneficência é que você, que é justamente o juramento hipocrático, né, que a gente falou, que você deve fazer o bem acima de tudo. E o da não maleficência é a obrigação, por exemplo, a obrigação de um médico não prejudicar o paciente. Né? Eu tinha um professor, eu não lembro qual disciplina, se foi biogerontologia, mestrado, e ele falava assim, matar o paciente nunca é a solução para a doença, né? Porque se aparece um paciente, foi uma disciplina que eu puxei com a medicina, então ele está falando com médicos em formação. E aí ele fala assim, ó, aparece alguém doente. Se a pessoa morrer, a doença vai sair, né? A doença vai deixar de existir. Só que essa nunca vai ser a solução. Então você não pode considerar matar o paciente para considerar a doença vencida. Então, é o princípio da não maleficência. Tem o princípio da autonomia, que é justamente permitir que os pacientes saibam de tudo que está acontecendo. Então, hoje, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa, por mais simples, básica que seja, eu vou fazer uma pesquisa com uns alunos meus da ensino fundamental, que seja, para, por exemplo, um formulário, uma entrevista, eu tenho que ter um termo, né, de consentimento esclarecido, em que essas pessoas que vão participar da pesquisa vão estar cientes daquilo que elas estão participando. Então, a pessoa que é alvo ou objeto de pesquisa que vai ser utilizado, que seja uma pergunta, que seja uma entrevista, ela tem que estar consciente do que ela está participando. Então, esse é o princípio da autonomia. Então, é uma coisa que coloca limites, que era uma coisa que não acontecia antigamente. A pessoa, ela era alvo de teste e não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Estão abrindo a minha cabeça aqui, por quê? Não sei. Estão injetando coisa em mim, estão me falando para respirar, ou mandando em tal lugar, eu não sei. Então, é um princípio, é um limite importante. A pessoa saber, né, o que ela está fazendo ali, né, e o objetivo da pesquisa, enfim. E o outro é o da justiça, né, e que aí que também é um outro princípio bastante discutido, que é, bom, quem vai ser o beneficiado da pesquisa? Vai ser a sociedade como um todo, ou vai ser o país que está financiando a pesquisa? Então, assim, são princípios que a bioética tem, só que não é uma coisa, assim, preto no branco, sabe? Não é uma coisa bem definida, como esse, por exemplo, da justiça. Até hoje é alvo de discussão. Os Estados Unidos financia uma pesquisa tal, e os resultados, né, o medicamento, o fármaco que saiu dessa pesquisa, quem que vai ganhar? É a empresa que financiou ou é a sociedade como um todo? Né? Tem gente que fala, não, tem que ser a sociedade, né? Lógico, é direito humano, tá? Mas é a empresa que financiou, que tem interesse financeiro por trás, né? E o mercado, enfim. Então, não é uma coisa muito clara ainda. Mas esses princípios são aqueles que vão, respondendo a sua pergunta, aqueles que vão dar o limite. Né? Então, você vai desenvolver uma pesquisa, você tem uma metodologia que você vai cumprir, um passo que você, os passos que você vai seguir tem que estar dentro dessa metodologia, né? Dentro desses princípios. Se fugir, o comitê de ética, por exemplo, falando bem de forma prática, não vai aprovar. E aí você não vai conseguir andar com a sua pesquisa, logo você não vai conseguir publicar, que é, né, casos que aconteceram aí, alguns casos que a gente pode mencionar aí depois, de pessoas que não seguiram os princípios, mas, né, como aquela frase, né, em nome da ciência, né, em nome da ciência fizeram coisas absurdas aí, não conseguiram publicar, mas fizeram mesmo assim. Uma coisa que eu acho interessante, assim, que é triste da história, quando a gente observa, a gente às vezes tem as ideologias por trás que financiam a ciência, né? Vocês falaram a Mari falou da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, e por trás da ideologia do nazismo estava a eugenia, né? Que era aquela ideia do aperfeiçoamento, tal, da raça, e até o Hitler tinha chancelado um decreto sobre a extinção dos menos fracos. E aí, Davi, aquela coisa que é muito da sua área, né? Que o pessoal joga muito para a biologia, e aí o pessoal fala que é o darwinismo, né? Ah, tá vendo? Porque é a eliminação dos mais fracos, né? Então, seleção natural, né? E daí se criou a ideia do darwinismo social, né? Aquela ideia que você tem uma purificação das raças.
o que me leva a entender o seguinte, então tem muitas coisas da bioética, pelo que vocês estão comentando, que valoriza a dignidade da vida. Então, assim, a vida, ela é um valor intrínseco, tá? É lógico que a gente vai ver que se tem uma ideologia por trás, ela pode ser problemática, né? Porque a gente vai ver daqui a pouco, provavelmente, uma polêmica entre eutanásia, aborto, por aí vai. Mas, antes da gente chegar nesses pontos mais distantes, vamos tentar trazer para o diálogo como o cristianismo ele consegue, na percepção de vocês, como é que o cristianismo ele dialoga com a bioética? Olha, no meu entendimento, a bioética ela vem com, assim, ela surgiu, né, com o principal objetivo do ser humano conseguir dialogar com aquilo que é da criação, com a criação, Sim. né? E se a gente fizer isso de maneira desregrada, nós estaremos ferindo, né, a criação, a natureza, aquilo que foi criado, aquilo que está aí à disposição, né? Então, a bioética ela vem justamente para regulamentar isso. Se a gente voltar, por exemplo, nos agrotóxicos, o objetivo é eu produzir alimento para o mundo inteiro, mas eu não quero saber o que está acontecendo com os rios, com a água, com o ar, não quero saber, eu quero produzir tal alimento. Então, assim, o cristianismo, ele, né, e a gente, falando mais agora específico do tema da nossa conversa de hoje, ele vem justamente para ser a razão, no meu entendimento, a razão da bioética. Porque em estado final, sem o cristianismo, sem o cuidado com a criação, sem o conceito de certo e errado, a gente não tem nem por que ser ético e nem bioético, né? Então, no estado final, eu preciso de algum parâmetro, e a gente crê que esse parâmetro é Deus, né? É o parâmetro moral do que é bom, do que é mal, daquilo que é certo e que é errado, e o nosso relacionamento como ser humano com, né, nossa relação com aquilo que é da natureza, aquilo que é natural, elemento da criação. Então, eu entendo que o cristianismo ele é muito ligado à bioética, muito ligado à bioética por conta disso. Porque se a gente entende que Jesus nos salva, ele nos salva para nos conectar a ele, e também, como a gente entende que o objetivo é resgatar o relacionamento que o homem tinha com Deus lá do Éden, então a gente entende que o relacionamento do homem com aquilo que foi criado tem que ser resgatado também, né? Tem que ser valorizado também. Então, o meu relacionamento com Deus e o relacionamento com a criação. Exatamente. E eu acho que a bioética, como assim, um exemplo, é como se ela fosse um juiz. Ela escuta os dois lados, né? Ela está ali como para intermediar, porque há muito tempo a ciência ela era vista que você não podia juntar o cristianismo com ela, né? Eram como a gente falou ontem na live, eram dois mundos totalmente diferentes. Eles começaram juntos, né? E ao decorrer dos anos se separou de uma tal maneira como se fossem inimigos, né? O cristianismo e a ciência. Quem era cristão não podia fazer ciência e quem era da ciência não podia ser cristão, né? Então eu vejo a bioética ela vindo também para ajudar nesse campo, sabe? Ela escuta os dois lados, ela permite que você tenha o debate, né? E exatamente isso que o Davi falou, a ponto de colocar os limites mesmo, né? Porque até que ponto, né, que nós chegamos que, por exemplo, a ciência ela está acima de tudo, né? Até que ponto que a ciência ela pode fazer o que bem entender, né? Até que ponto se perdeu os princípios e assim acho que a bioética ela vem para ajudar exatamente isso do cristianismo, de você recuperar isso, de você, apesar de você estar ali fazendo a ciência, você andando, tentando juntar novamente, você tem o seu limite e no final de tudo você torna ao Criador, né? Que vão ter coisas que você vai falar, não, peraí, aqui eu não posso ultrapassar, isso aqui diz respeito a Deus e pronto,
né? Então, eu acho que a bioética ela veio para abrir mesmo esse espaço de diálogo entre as áreas que se perdeu aí pelos anos que se passaram, né? E é interessante, né? Porque assim, a Bíblia ela defende a vida. A vida é um valor intrínseco nas Escrituras, né? Seja daquele que ainda não nasceu, né? Você vê que Deus tem propósitos para aqueles que ainda estão na barriga da mãe, né? Você vê a relação entre João Batista e Jesus ainda quando os dois estavam na barriga de suas mães. Mas até mesmo daqueles que já nasceram, daqueles que estão em algumas situações de risco, a Bíblia ela tem uma defesa muito clara. E eu acho interessante a gente poder trazer esse tema para uma reflexão, porque quando a gente fala de bioética no cristianismo, a gente acaba limitando a bioética a aborto e eutanásia. Embora são temas extremamente importantes, tá? Mas quando a gente olha para as escrituras, a gente vê que, por exemplo, o homem ele tem uma responsabilidade sobre a terra. Isso. E ela não caducou. O pessoal acha assim, não, quanto pior, melhor. E tem uma mentalidade evangélica que, assim, quanto melhor, pior. Quanto pior, melhor, né? Então, assim, se o mundo está acabando, poluição, é porque Jesus está voltando. Mas peraí, a gente tem que entender que o ser humano ele é responsável pela criação, né? Romanos vai falar que a terra clama por justiça, né? Contra o homem, exatamente por causa da desordem, por causa do pecado, mas ainda assim, como cristãos e com a mente regenerada pelo Espírito Santo, nós devemos ter noção e das nossas atitudes morais de que toda a vida ela deve ser respeitada. Sim. Então, isso entra, por exemplo, até a pena de morte. O pessoal fala, pena de morte e tal, mas tem várias coisas que a gente pode... Se a gente parar para ver a luz das escrituras, as escrituras ela vai trazer um limite tão interessante, né, na nossa conduta, quando a gente vê Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 10, quando fala todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por elas. Embora o tema desses dois capítulos não fossem bioética, mas eles se aplicam, né? O princípio ele se aplica. Mas vocês querem complementar alguma coisa aí? E aí é por isso mesmo que eu falo que quando a gente olha a bioética por esse espectro mais macro, assim, a gente vê que o cristianismo ele pode e ele deve ser utilizado como a base, né, para a bioética, porque assim nós como cristãos nós entendemos, né, por exemplo, Jesus diz os 2 maiores mandamentos, né, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então amar o próximo, né, o próximo ele é alvo do meu amor e da minha misericórdia. A bioética vem para isso, justamente para permitir que o outro seja o objeto do meu amor, o alvo de misericórdia, né? E que o meu interesse comercial, o meu interesse pessoal não está acima do outro, né? Então a gente consegue conciliar muito bem o cristianismo com a bioética, né? Na verdade, nós conseguimos construir a bioética sobre o cristianismo, no meu entendimento. Sim. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que agora a gente vai entrar no ponto que é os pontos mais sensíveis, né? Porque tem uma pergunta, eu vou até colocar aqui, vou jogar aí para vocês verem. E se a bioética for corrompida de alguma forma, como nós saberemos? Então, a Mari trouxe a questão que a bioética ela age como uma espécie de árbitro. É isso, Mari? Você me corrige se eu estiver errado, tá? Então, isso, eu sou o aventureiro aqui, eu estou só mediando a situação. Aí a ideia é colocar você e o Davi na berlinda. Mas vamos lá. Não, porque eu acho muito legal. A gente falou muito ontem, a gente poder se sentir confortável com perguntas que são complicadas, né? E às vezes, se a gente não souber, tá tudo bem. Mas estamos diante de 2 profissionais e cristãos, né? Então, e se a bioética for corrompida de alguma forma, como que nós vamos saber? Vou aproveitar essa pergunta aí, porque daí eu vou emendar numa outra. Ela tem um propósito. Eu não conversei com a Rejane, mas vou aproveitar a pergunta dela. Quer começar, Davi? Vou falar. Então, assim, a gente vai saber se um dos princípios da bioética for quebrado, como aqueles 4 que eu falei, da justiça, né, da beneficência, da não malevolência. Então, assim, se algum desses princípios da autonomia forem quebrados, a gente sabe, então, ali que a bioética, né, conceitual ali foi corrompida.
fez uma pesquisa sem o consentimento da pessoa. Então, é uma forma técnica da gente descobrir, da gente identificar que a bioética ali naquele momento, naquela pesquisa em específico, não foi cumprida, não foi obedecida. E é por isso que surgem, então, os comitês. Os comitês, eles vêm justamente para avaliar se a bioética foi obedecida, né? Se não foi corrompida. Mas a questão não é nem saber se ela foi corrompida ou não, né? A questão ela vai mais profundo um pouco, porque qual parâmetro que a gente vai utilizar para saber se foi corrompida ou não? Então, ela foi corrompida ou não foi corrompida? Mas eu preciso saber qual parâmetro que eu estou utilizando para saber se foi ou não. Porque se eu for, por exemplo, numa sociedade protestante, num país cuja maioria é protestante, o parâmetro ali vai ser um. Se eu for, por exemplo, num país cuja maioria não seja religiosa, por exemplo, o parâmetro ali vai ser outro. Então, a gente consegue observar muito claramente a diferença no campo da bioética, por exemplo, entre os Estados Unidos e a Europa. Os Estados Unidos, que é um país mais, né, que foi, né, construído sobre o protestantismo, um país cristão, enfim. E a Europa, que está passando por esse momento, né, que é um país mais, vamos dizer assim, secularizado, menos religioso, né? Então, ali os parâmetros vão ser diferentes. Então, uma pesquisa levada nos Estados Unidos não vai, que provavelmente escandalizaria alguém lá nos Estados Unidos, na Europa não vai fazer cosquinha. E uma pesquisa que é aceita na Europa vai ser motivo de grandes ataques, por exemplo, nos Estados Unidos, né, usando esses dois. E a gente pode tratar, né, países da Ásia, né, que já tem um outro parâmetro. Então, a discussão ela é mais profunda. Qual o parâmetro que a gente vai usar para saber se foi corrompido ou não? Né, direito à vida, a vida de quem, enfim, aí surgem as várias discussões que até hoje são levadas. Mas uma coisa é fato, quanto mais, vamos dizer, quanto mais religioso, né, falando de religião, quanto mais religioso é o país, ou quanto mais religiosa é a cultura, mais bem estabelecidos são esses parâmetros, tá? Isso já é bem definido. Se o país não tem princípios bem definidos, né, e não tem princípios religiosos, vamos dizer, né, assim, a bioética nessas culturas acaba sendo ainda mais nebulosa, né? Esses parâmetros, essa linha, esses limites acabam sendo um pouquinho invisíveis ali, porque um acaba passando para um lado, e é justamente, e não é coincidência, né, que a gente vê muitos casos absurdos de pesquisas que têm se desenvolvido em países asiáticos, né, como, por exemplo, na China, né, que são culturas, são sociedades que não têm um parâmetro muito claro de construção sobre, por exemplo, como a gente está tratando aqui do cristianismo, né, como não é uma sociedade cristã construída sobre o cristianismo, ali a gente vê algumas pesquisas que, para a gente, acabam sendo, né, meio assustadoras, assim, né? Como aconteceu com o pesquisador que fez das gêmeas, né, que em 2018, aí, que, vamos dizer, não sei se criou a palavra, mas ele criou 2 gêmeas, bebês geneticamente modificadas, né? Ele inseriu genes de resistência ao HIV. Elas eram filhas do pai portador do HIV, e ele inseriu esses genes de resistência ao HIV, né? Você pode falar, mas a intenção foi ótima, mas você abre um precedente muito perigoso, né, que a gente poderia falar, né? Tem uma pergunta depois, meio nessa área aí, que eu vou deixar para o final. Ô, Mari, quer complementar alguma coisa aí? Não, eu acho que é bem isso mesmo. A grande questão é que nem, por exemplo, a gente vê muito bem, é um caso recente, né, 2018, às vezes a gente olha assim e fala, não, mas essas pesquisas assim que mexem bem no ponto, né, da ferida, vamos dizer assim, da ética, né, da religião, que envolve um todo, é de antigamente, mas não, é algo que ainda acontece, né? Sim. E assim, a gente sabe que tem, por exemplo,
mesmo dessas partes, né, da Ásia e tal, a gente sabe que em outros lugares também no mundo, não só lá, e que a bola da vez que ficou meio explícito foi de lá. Existem laboratórios, que é aqueles laboratórios de contenção de risco, né, que eles dizem, que nada mais é do que você ficar brincando de quebra-cabeça ali, né, manipulando, por exemplo, o que pode vir a tornar uma pandemia, né? Então, assim, até que ponto que isso é ético, né? Ou até onde que isso daí pode ser que não dê ruim, né? Sim. A gente passou por uma pandemia, não é verdade? Até que ponto que isso daí não foi algo induzido pelo humano, não é verdade? Ou né? Não estamos livres disso acontecer. A questão é que ainda hoje muitos cientistas eles defendem que só chegamos no avanço tecnológico que a gente tem hoje, nos avanços da medicina, porque foi utilizado das cobaias, né? E quando se diz cobaias, não só animais, né? Enfim, mas como humanos, né? Que realmente, se você parar para você analisar, os grandes avanços se deram por conta disso. Mas até que ponto que tudo é permitido? A gente volta nessa questão. Até que ponto que você pode ultrapassar, que nem um rolo compressor, a defesa da vida, né? Que nem esse caso desse chinês. Ótimo, se você for parar para pensar da vista científica, nossa, ótimo, grande avanço, né? Você vai conseguir chegar a resultados que in vitro, né? Você talvez não conseguiria. Ainda mais para um HIV que está aí há tanto tempo e ninguém consegue chegar à cura, né? Chega-se perto, né? Mas a cura definitiva não existe. Tuberculose, por exemplo, né? Uma doença tão antiga, que não se ponto de vista do princípio da vida, isso é totalmente contra a ética, né? Então, é bem isso mesmo. Conforme você vai pegando, né, pelo visto agora da religião, né, do cristianismo, a partir do momento que você vê países que estão um pouco mais distante, né, disso, você vê que parece que dá para barganhar os princípios, né? E a partir do momento que traz para países que ainda têm a religião ali cravada, você vê que são ainda questões que são indiscutíveis, né? Que você consegue pegar no seu limite ali. Ô Mari, você quer ver, por exemplo, você e o Davi falaram coisas que são, assim, traz uma reflexão grande que é importante a nós. Você quer ver os alunos ficarem com dúvida na resposta, é você perguntar se os avanços da medicina nazista, por mais que a gente seja beneficiário deles, seria melhor se a gente pudesse voltar no passado e não ter esses avanços, porque cobaias humanas e muito sofrimento trouxeram esses avanços? Vocês aceitariam voltar no passado para mudar a qualidade de vida hoje? Sim ou não? Aí você vê como a pessoa aprende, porque hoje nós acabamos sendo beneficiados, infelizmente, por uma coisa errada, imoral, né, que é extremamente condenado. Mas quantas vidas, né? A gente pega aí só de judeus, você falou dos judeus, dos ciganos, dos testemunhos de Jeová, só de judeus foram 6 milhões. Eu acho que quem já ouviu falar do Dr. Joseph Mengele, né, que é o terror, né, o Dr. Morte lá de Auschwitz. Então, isso é extremamente complicado. Por isso que o que a Regiane colocou ali, eu acho que é uma coisa interessante, de que é importante que nós, cristãos, estejamos mais imbuídos numa missão de estar nesses comitês de ética, porque a gente pega... E aí eu vou entrar no tema mais delicado, assim, se a vida ela é um valor a ser defendido, né, e isso é um valor caro a nós cristãos, existe algum momento, aí, gente, se preparem, tá? Existe algum momento em que aborto seja aceitável, ou, por exemplo, a eutanásia seja aceitável? Porque hoje já tem se trabalhado na Europa, você falou, né? O Davi falou umas coisas que são bem interessantes, né? Qual é o comitê e qual é o padrão, né? Que a gente vai utilizar? Porque se você for na Europa,
A eutanásia, ela já está mais avançada. O aborto em países do hemisfério norte já são... Dependendo do estado, dos Estados Unidos, né? Dentro do mesmo país, um estado está lá, tá fazendo uma coisa, o outro estado está fazendo outra. Sim. Então, e aí, tem algum momento em que isso pode ser considerado aceitável, conciliar a fé com isso, ou são coisas realmente que, são caminhos opostos? É um caso difícil, é muito difícil, né? Assim, a gente sabe que por exemplo, vamos pegar pelo nosso país, né? O nosso país, ele ainda considera o aborto como crime, né? Tá lá no Código Penal, ele é crime, né? Mas ele tem algumas exceções, que são no caso de abuso, né? No caso em que... Acho que a Mari deu uma travada aí. Deu para mim também. Mas, será que a gente... Vamos ver, continua aí, que vou avisar ela que ela travou. Tá. Não, antes de falar dessa parte, Marcelo, eu estou vendo os comentários aqui, e essa questão que a Rejane levanta sobre... no caso, seria importante saber os valores de quem está nesse comitê. Isso se aplica para todas as áreas, no meu entendimento, né? Porque isso é fato. Quem está à frente de alguma decisão importante, né? O princípio dessa pessoa, o que essa pessoa tem como valor para ela, vai acabar tendo um peso, uma influência na decisão que vai, né, se espalhar pela sociedade. Isso a gente usa isso pode ser aplicado em qualquer seara. Se a gente falar, por exemplo, na área política, isso se aplica, né? Então, as coisas que a gente vive hoje né, são reflexo de decisões de pessoas que estavam com o poder nas mãos. E essas pessoas acabam, sim, usando dos seus valores e do que elas têm como princípio para estabelecer aquilo que elas, né, têm o poder para fazer. Então, eu acho muito isso. A gente até, numa das lives que a gente fez, né, Marcelo, a gente falou sobre a importância de cristãos estarem, por exemplo, dentro das universidades, né, que é o centro intelectual da sociedade, onde os pensamentos que hoje a gente vê sendo espalhados por aí, pela internet, começaram dentro das universidades, especialmente as universidades federais, né? Então, é importante, muito importante, os cristãos estarem presentes, sim, porque nós precisamos ser, né, luz, sal, nós precisamos ter ser o agente dos valores cristãos, da cosmovisão cristã, né? Então, acho que essa colocação da Rejane é muito pertinente, é muito importante. Nós precisamos, sim, ter... porque é fato, isso já... Eu não vou me lembrar o nome, mas teve uma pessoa que é líder, não sei se do Congresso americano, que era um cristão convicto, e ele foi muito importante na construção de alguns dessas leis, de algumas dessas normas que foram levantadas e criadas no campo da bioética nos Estados Unidos. Então, assim, isso é um fato. Agora, falando, assim, eu tenho muito tranquilo, né, sobre a sua pergunta, quando a gente fala, por exemplo, qual que é o limite, né, falando sobre o aborto. Eu tenho muito tranquilo, né, porque nós temos que ter a consciência de que Deus deixou e deixou a sua palavra, né, e nós temos a palavra para seguir. E na palavra nós vemos que é o Senhor quem tira a vida e dá, faz descer ao Sheol, né, ao inferno, à sepultura, à morte, mas o resgata. Né? Tem um salmo também que diz: tu criaste no íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Né? E ele fala: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, assim, a gente crê, a gente sabe, né, como cristão, que nada foge do controle de Deus, né? Deus tem o controle sobre todas as coisas, né? E aí a gente, mas vai colocar a vida da mãe em risco.
até nisso Deus tem o controle. A gente não sabe da onde está vindo, né? Não sabe se foi fruto de um abuso, fruto de um estupro. Se a gente colocar, isso é meu entendimento, se a gente começar a colocar muita regra, né? Como, por exemplo, esses exemplos que eu citei, eu acabo assumindo, tendo que assumir que o Deus a quem eu sirvo é incapaz de transformar histórias difíceis, histórias trágicas em histórias de vida e transformar vidas difíceis em vidas com paz, né, com alegria. Então cabe ao homem definir, ela vai nascer desse jeito, então ela não pode nascer porque ela foi fruto de tal coisa e ela está destinada a morrer, a viver uma vida miserável. Então, eu estou assumindo então que Deus é incapaz de transformar a vida de uma pessoa, né? Esse é o meu entendimento. Mari? Mas, gente, só para explicar, a Mari caiu aí a internet dela, ela está voltando. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Então, perfeito. Tá uma chuva aqui, que daí derrubou tudo. A gente está falando sobre a questão do aborto. O Davi estava fazendo o comentário. Permita-me, só para a Mari se inteirar do que a gente estava falando, tadinha, ela estava fora. Mas, Davi, você sabe que eu vejo que às vezes há uma sanha tão grande por parte da medicina, e isso é uma crítica que eu faço constantemente, porque não são poucos os relatos que eu escuto de mulher em período de gestação em que a médica fala, olha, você precisa abortar porque o bebê não vai desenvolver, né, e por aí vai, e depois nasce perfeito. Uhum. Eu tenho pelo menos 2 alunos que os médicos tinham orientado, tem pessoas aqui da igreja que a médica tinha orientado. Então, assim, você vê que se tornou até descartável, né? A questão, se fala-se tanto do juramento de Hipócrates, mas acredito que há uma sanha muito grande também na questão da desvalorização da vida do nascituro, né? Uhum. Então é complicado. A gente está falando de aborto, tá, Mari? Então, o Davi já deu o parecer dele aí. Essa queda foi bem conveniente, hein? Foi na hora. Né? Não, mas agora, eu não sei, né? Eu vou no meu rumo. Eu estava falando, né, da questão da nossa lei aqui no país, né? Mas do ponto do cristianismo é exatamente isso. Até que ponto a gente vai deixar isso influenciar na fé que a gente tem? Não é verdade? Porque a partir do momento que você toma isso como base, eu vejo que você está relegando um pouco o poder de Deus, né? Eu não sei, Davi, se você chegou a comentar sobre isso, mas tem um versículo da Bíblia que eu acho assim que é fantástico, que é um Salmo 139, que ele fala assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. E entretecido como nas profundezas da terra, os seus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, a partir do momento que nós cremos, né, em Cristo, né, e você vai para as Escrituras e você vê algo desse tipo, você fala, tá, mas mesmo nas exceções, qual que tem que ser o meu posicionamento? Né? É nessas horas que a gente parte, ou eu vou ficar com a razão, né, com a ética mesmo, porque querendo ou não, essas exceções, elas estão respaldadas pela ética também, né? Mas até que ponto que eu vou deixar tudo isso e ficar com essa parte racional, ou eu vou seguir a fé que eu professo, né? Eu vou voltar para o Deus Criador, que tudo pode transformar, né? Então, é um caminho bem complicado.
E uma coisa que é perigosa, né? A pessoa fala, porque está na lei é ético. O pessoal tem que tomar muito cuidado com isso, porque está na lei é ético, Quem fez a porque lei? exatamente, e até o século XVII ou XVIII era permitido ter Sim. escravos, e é imoral. Então, e eu acredito que se a gente pega, fazendo uma reflexão sobre a própria bioética, porque a gente tem o David tocou na questão do senador lá que é cristão e balizou muitas das leis americanas ali. Uma dos princípios lá que a gente vê da Declaração de Giron, que é a declaração base aí da bioética, por exemplo, a questão da clonagem humana a respeito à vida e por aí vai, a gente tem... É melhor a gente ter a pecha de retrocesso, mas ser fiel àquilo que Deus delegou, né? Porque o pessoal fala, não, esses cristãos são tudo medieval, era das trevas. É muito doido, né? Porque o pessoal está tão preocupado com a pressão social a partir disso, né? Então, você é contra o aborto, nossa, você é quase um pré-histórico, mas quando a gente mostra o vídeo de um aborto sendo feito, ninguém quer ver. O resultado do aborto, né? Ninguém quer ver. E a gente já tem aí vários estudos, inclusive Nossa, esqueci agora o nome, eu vou fazer a menção de onde eu estou tirando essa informação, mas eu esqueci o nome não sei o que College, Royal College, lá da Inglaterra. Ela estava muito ativa na época da pandemia e fazendo estudos. Eu vou lembrar aí, depois eu jogo para o pessoal. Mas que hoje em dia a formação do sistema nervoso central já e a possibilidade de sentir dor a partir da 12ª semana, e que uma das orientações dos estudos é que as mães fossem avisadas disso. Então, assim, das ondas cerebrais... Aí, Davi, você me perdoa a minha liberdade poética, biológica, tá? Porque eu sou um simples teólogo que tá falando da área de vocês. Então, assim, é interessante porque, às vezes, se falaram tanto de negacionismo, mas quando se fala da vida e do que é a vida de fato, aí não, aí é o corpo, meu corpo, minhas regras, aí várias máximas políticas a partir disso, e aí a bioética é jogada de escanteio, né? E aí a gente vê muita contradição também, né? Porque, assim, voltando no que você falou, a gente, né, como cristão, eu vou me apegar aos meus princípios e valores cristãos, mas a gente tem que perguntar, porque para quem não é cristão pode ficar soando tipo assim, isso é um fanatismo religioso. Mas por que eu me apego? Porque eu creio e entendo que me apegar a esses princípios cristãos é a melhor coisa para a vida. É a melhor coisa a se fazer, que vai gerar vida, que é a melhor coisa ao ser humano. Porque quando alguém defende o aborto, ela está defendendo o direito da mãe. Mas é a vida da mãe, é a vida da mãe. Você é retrógrado, você é lá, voltou lá para a Idade Média, não sei o quê. Não, eu me prendo a esses meus princípios, porque são eles que, no meu entender, no meu julgamento, vão melhor defender a vida como um todo. Então, eu também estou defendendo a vida. Então, são duas pessoas que estão, né, dizendo que estão defendendo a vida. Né? E Então, as duas vidas importam, né? Da mãe e do filho. Exatamente. Mas, assim, eu não tô me prendendo a uma coisa religiosa simplesmente por falar que estou me prendendo sem razão nenhuma. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a decisão que eu estou tomando, né? E é muito racional o que eu estou fazendo, não é puramente emocional, não é porque eu aprendi assim, não, eu estou pensando ao fazer essa escolha, né? Então é muito importante a gente deixar isso claro. E você tinha falado, logo depois você falou, eu pensei em falar outra coisa, você tinha falado logo depois disso, você falou outra coisa. Da pesquisa lá, Enfim, depois eu vou lembrar. Acho que a Mariana vai querer falar alguma coisa. Você ia falar? Eu te cortei. Não. Eu estou concordando. Que eu vi você abrindo a boca. Eu vou aproveitar, então, que ainda a gente está nesse tema, porque quando a gente vê no chat, quando a gente olha no chat, aí o Adalto é a Lana, tá, gente? Né? É do marido dela o telefone. Então, eu tenho uma pergunta aí que eu vou mostrar para vocês. Eu estou jogando aí na tela, que em questões éticas muito se fala de eutanásia, tá? Mas a distanásia porque não se discute eticamente da mesma forma. Eu sou leigo, eu não sei o que é distanásia, tá? Então, assumo aqui que a minha ignorância. Eu só sei o que é eutanásia. O prolongamento
é o contrário da eutanásia. A eutanásia é você interromper a vida, a distanásia, ela é o prolongamento, né? Você fazer de tudo para manter a pessoa viva, né? Mas eu acho que isso também casa muito com o que eu já falei antes, sobre a quem pertence a vida, né? Então, aquilo que serve para a questão do aborto também encaixa na eutanásia, né? Encaixa na distanásia também, porque nós temos, né, formas de hoje de prolongar a vida, enfim. Porque eu acho que, assim, quando a gente de hoje de prolongar, quando a gente... tá saindo minha voz junto aqui. É o meu aqui? Eu não sei, eu me silenciei e silenciei a Mari. Tá, é que eu estava me ouvindo também. Mas, assim, eu acho que entra nesse caso. Aí eu lembrei, só queria fazer um parênteses, que eu lembrei que eu ia falar. Você falou das 12 semanas, né? Quando começa, né, eu senti dor, enfim. Mas eu costumo sempre dizer o seguinte: nas primeiras horas, né, do zigoto, o zigoto ele já começa a se multiplicar e as células já têm ali um potencial de se tornarem células, né, a diferenciação celular. Então, elas já têm potencial de células, né, de se tornarem... Eu estou me ouvindo de novo. Eu silenciei a Mari. Culpa da Mari. Elas têm o potencial de se tornarem células nervosas, né? E aí, eu acho que... vamos esperar até a 12ª semana, porque antes disso, a criança, né, o embrião não sente dor, né? Mas... antes da 12ª semana, as células que estão ali todas já lutando e já se diferenciando em células, né, musculares e neurais, enfim, não são nada, mas uma molécula orgânica onde no espaço aí, ou qualquer coisinha que pode ajudar a ser alguma coisa de vida, já ali já é considerado vida, não toca, porque ali tem água, ali tem alguma molécula, ali tem uma molécula que pode ser vida, mas células se diferenciando em tecido nervoso, não, aí não é, a gente tem que esperar tantas semanas, né? Então, assim, é contraditório, cai muito em contradição. Não, aí o pessoal sempre fala, é só um aglomerado de células, né? Eu acho muito legal quando o pessoal fala... Todo mundo fala assim, você é um aglomerado de células. Não, mas é uma forma para... É engraçado, porque é triste, né? Porque você vê... a gente fala, as pessoas, elas usam argumentos que acusam a gente de era das trevas, mas elas estão defendendo um método que, primeiro, é contra a vida desde a sua concepção, né? Porque a vida tem uma vida em potencial ali, a partir do momento que é a fecundação, né, vai se desenvolver como tal e é um ser humano, né? E aí o pessoal usa esses argumentos. É um aglomerado de células, então pode, entendeu? Aquela coisa, então pode, então tá tudo certo. Então pode, não é nada, até não, mas ali é tão complexo e assim, tão poucas horas ali acontece tanta coisa que é um absurdo falar que não é nada, que é simplesmente um negócio sem... é um negócio lá amorfo, não serve para nada, tal. Isso é tanta coisa complexa acontecendo ao mesmo tempo ali, que é um absurdo falar que não é nada, sabe? E aí eu vou fazer uma pergunta que mandaram antes da live começar, tá? Tá. Gente, foi uma coisa muito legal, porque antes da live já tinha pergunta sendo feita, né? E a pergunta é a seguinte: qual a visão sob a ótica do cristianismo da clonagem dos seres humanos, total ou parcial, para por exemplo, criação e uso de órgãos? Olha, vamos responder então a pergunta, porque eu tenho minha visão, né, respondendo de acordo com o cristianismo, mas também tem a forma de a gente observar isso no ponto de vista biológico, que eu gosto muito de falar também, eu falo inclusive para os meus alunos. Do ponto de vista do cristianismo, é brincar de Deus, né? É você querer fazer alguma coisa que cabe a Deus fazer, né? Clonagem de ser humano, ou qualquer tipo de clonagem. Agora, estudos com células-tronco para regeneração de órgãos, né? Aí eu já vejo de uma outra forma. Você vai usar isso para
para melhorar, sei lá, um pulmão, para regeneração do fígado, alguma coisa desse tipo, aí eu não vejo que a gente estaria fazendo esse negócio de brincar de Deus. Agora, uma clonagem, porque esbarra no sentido assim, tá, eu vou fazer uma clonagem para quê? Ah, é para, sei lá, todo mundo, se eu tivesse condições, eu ia fazer um clone para lavar a louça no meu lugar. Só que esse clone, ele teria vontade. E se ele falasse assim, não quero lavar a louça, eu ia fazer dele um escravo, né? Pensando assim, dando um exemplo bem esdrúxulo. Eu vou fazer do meu clone um escravo para lavar a louça no meu lugar, porque eu não gosto de lavar a louça. Então, para que eu estou fazendo um clone? Para que eu estou clonando uma pessoa? Então, o objetivo por trás disso sempre vai ser alguma coisa. É como falaram aí na primeira, interesse financeiro, é para trabalhar no lugar, mas é uma pessoa, mas é um indivíduo. Independentemente se é um clone ou não, é um indivíduo, né? Com alma, corpo e espírito. E Nossa, ali, você entrou agora no debate teológico. Então, esse é o meu entendimento. E aí, o que você vai, então, por isso que eu sou contra. Porque cabe a Deus, né? Agora, pensando do lado biológico, se você perguntar aí para a sociedade como você vai, né, fazer um clone, para fazer um clone, você começa a selecionar genes perfeitos. Você começa a selecionar os melhores genes de acordo com o seu próprio critério. Quando você faz isso, você entra numa seara muito perigosa, que é da variabilidade genética. Você mata a variabilidade genética. E o ser humano só conseguiu sobreviver até aqui, 2023, por conta da variabilidade genética. A gente passou pela pandemia, a gente viu isso. Teve gente que entrou em contato com o vírus do Covid e não teve nada, não foi nenhum assintomático lá, simplesmente não. Sim, tem os assintomáticos, né, que entraram em contato já, beleza, dá para registrar quem entrou. Teve gente senhoras, né, que eu vi, que cuidaram dos seus filhos com Covid, e ela parece que, quando você faz o exame, parece que nem em contato entrou. Então, assim, essa variabilidade genética que a gente encontra no ser humano, ela é o que permite a sobrevivência humana. Se a gente começar a clonar de acordo com os nossos desejos, a gente tem um padrão de beleza, a gente tem um padrão de vontade, eu vou fazer, e a variabilidade genética vai só diminuindo. Então, eu faço uma fábrica de ser humano tudo igual. Se eu tenho uma fábrica de ser humano, vários seres humanos todos iguais, basta um vírus para matar um deles, o que acontece com todo o resto? Dizima a população. Então, pensando biologicamente, também não é interessante, porque você mata a variabilidade genética, que é um fator importante para a sobrevivência humana, entendeu? E tem uma coisa que é interessante, né? Se a gente analisar pelas definições da própria bioética, a clonagem é uma coisa proibida, né? É um crime. A gente lembra na década de 90 tem a clonagem de uma ovelha, né? A ovelha Dolly, né? Gente, não estou fazendo propaganda de Guaraná, não, tá? É o nome da ovelha mesmo. É o nome da ovelha mesmo. Isso gerou um debate até mesmo sobre a qualidade de vida, o tempo de duração e por aí vai. Gente, a Mari caiu novamente, porque Campinas é um pré-dilúvio. Hoje está muito calor, está chovendo muito. Então eu vou adicionar a Mari aqui novamente. Mari? Voltei. Voltou. Que bom. Vamos lá, hein? Agora vai, hein? Nossa, Você sabe que a gente estava naquela pergunta que fizeram antes de começar a live, né? Sobre qual é a sua visão sobre a ótica do cristianismo sobre a clonagem dos seres humanos, né? A gente teve um ponto de vista... E foi legal porque a gente teve um ponto de vista do Davi aqui, biólogo. Agora eu vou partir levantar a bola para ela, o Davi, porque vamos ver como é que a biomedicina e uma cristã responde. Mari, como é que para você essa questão? Porque é interessante pra caramba, né, de falar de clonagem. Alguém colocou, o Antônio colocou no chat, o clone, já lembrei da novela, né? Exatamente. Não, isso então, é tempo para muita coisa, novela, filme, série, isso mexe Star com Wars. Exatamente, né? Exatamente. Então, a questão da clonagem, ela é outro caminho, assim, bem difícil, né?
principalmente da área cristã, porque... Então, né, a clonagem, você... Nada mais do que você manipular aquilo lá, né? E a partir do momento que nós, como cristãos, a gente crê que Deus é o Criador, né? Até que ponto que a gente vai achar que isso é natural, né? Porque, querendo ou não, você está manipulando, você está criando outras, né? A partir de células, né? Então, assim, é muito difícil esse ponto, né? Claro que a defesa da clonagem é para trazer benefícios, né? Para curas de doenças, né? Para você não depender só, né, de doação de órgãos, no caso de doenças que você precisa de transplante e tal, né? Mas a partir do ponto do cristão, né, até que ponto que por você crer nisso, que Deus é o Criador, né, que Ele criou o homem e a mulher, né? Então, a partir de que momento que você passa a conseguir manipular a vida com as próprias mãos, né? Então, assim, é um caminho bem difícil mesmo, né? E outra, né? Hoje em dia, com esses avanços tecnológicos e da ciência, até que ponto que você precisa da clonagem para tal coisa? Né? Não teria outros meios de você chegar no mesmo resultado? É o que a gente estava falando. Para que clonar? Qual que é o objetivo por trás? Exatamente, né? Exatamente. Por exemplo, a utilização das células troncoembrionárias, né? Tá, ok, ela tem uma capacidade melhor de se transformar em tudo, nos tecidos, e tá, beleza. Mas até que ponto que você precisa utilizar desta célula, desta forma, sendo que hoje em dia você já consegue fazer a manipulação in vitro sem ter que se desfazer do embrião, entendeu? Você consegue essa fonte de célula através de outras maneiras, né? Então, assim, até que ponto se utilizar da clonagem, né? Sendo que você consegue ir por outros lados. Sim, e tem gente no chat aí que está colocando que clones existem, né? Vamos aí, ó. Marcela, Agostinho Carrara, Salsicha de Scooby-Doo, clones existem. Eu acho que esses bullying assim, poxa, a gente está numa semana teológica, olha só o que estão fazendo comigo. Brincadeira, mas você sabe que essa questão de clone é interessante, né? Porque a Regiane colocou, por exemplo, uma pessoa clonada teria espírito. O que a gente pensa sobre isso? É um tema delicado, né? Porque e aí, tem ou não tem? O Davi falou que existe. Eu falei porque assim, se a gente for pensar na soberania de Deus, até a pessoa clonada não fugiu ao controle de Deus. Então, assim, não deixa de ser uma pessoa, né? Não deixa de ser uma pessoa que veio ao mundo, porque se não fosse da vontade de Deus, o experimento não daria certo, né? Não teria vingado, enfim. Então, no meu entendimento, se houve vida, e quem dá o sopro da vida é Deus, se houve vida ali no ser humano, é um ser humano, tem espírito, sabe? Então, no meu entendimento, tem sim. Mari? Eu concordo com ele, e é um dos questionamentos, né, dessa área teológica, né? Até que ponto que um clone teria alma, né? Então, assim, essa é a grande questão, porque a partir do momento que tem uma alma, né, um espírito tá ali, né? É permissão mesmo, né? Então, é um caminho. E eu só voltando lá no Jurassic Park, já tem uma pesquisa desde 2017 aí que a galera está tentando clonar os mamutes, viu? Então, assim, é uma coisa bola da vez aí, né? Vamos ressuscitar os dinossauros. A gente vai estar na era do gelo, né? Filme atrás de filme. Entrar na era do gelo, não vamos nem ver. Exatamente. Daqui a pouco a gente está aí com o T-Rex do nosso lado. Nossa, eu já ia fazer aquela piadinha, né, de Ari Toledo, né? The Glacial Park, né? Puxa, que ótimo.
Misericórdia. Mas você sabe que essa questão do debate, a Regiane, Regiane, não existe pergunta de criança, existe pergunta, porque é legal, a gente pensa isso aí, é legal a gente pensar sobre essas coisas, né? Eu vou fazer igual os nobres colegas de faculdade, eu concordo plenamente com os meus colegas aí. Então, pronto, porque é exatamente isso. Eu concordo com a nota do relator aí, mas... porque Deus é soberano sobre as coisas. Eu concordo exatamente com esse ponto de vista que vocês pontuaram, de que, por Deus ser soberano, nada foge do controle, né? No caso do Jurassic Park, clones não têm direito, mas no caso da vida ser um valor inalienável, né, é intrínseco, então tem sim direito. Mas para mim é tão complicado quanto discutir se Adão tinha um umbigo. Né? Então... Mas eu vou fazer uma pergunta que é mais sensível, tá? Eu sei que a gente tá mais light aqui, mas eu vou fazer uma pergunta que às vezes a gente entra... Imagina que tem pastores aqui e líderes, e a gente encontra muitos irmãos que têm problema de infertilidade. E entra numa crise espiritual muito grande, que é aquela coisa, Deus quis assim, pronto. Porque a gente falou da distanásia, né? Até onde a distanásia também não é você brincar de Deus, né? Porque Deus não quer mesmo que, pronto, chegou o seu tempo e a gente está prolongando o sofrimento. Mas no caso da fertilização in vitro, qual é a questão bioética ou a visão de vocês nessa relação? Teria algum problema entre fé e a questão bioética aí? Não, no meu entendimento, eu teria problema em relação à manipulação de genética, né? Eu acho que, assim, eu tenho uma opinião que eu acho que tem gente muito rica no mundo que deve fazer isso, sabe? Manipulação. Porque hoje, você, de 2000 para cá, né, com o projeto Genoma e tal, inclusive foi encabeçado por um médico, biólogo cristão, hoje é possível mapear todo o genoma humano. Então, se você quiser ter o seu gene, seu genoma, seu genótipo, né, todo definido, e saber, por exemplo, a quais doenças você está suscetível, você tem mais predisposição, você consegue. Eu lembro muito bem de uma palestra que eu assisti, eu não vou lembrar o nome dela, mas é uma pesquisadora muito conceituada na Áustria, ela deu uma palestra aqui na Universidade Federal de Berlândia, que ela conta que ela teve todo o seu genoma mapeado, né? Então eles entregam lá para você, esse aqui é o seu material genético lido, né? E ela viu que ela tinha o gene, por exemplo, para predisposição a diabetes e o gene, inclusive, para alcoolismo. E então o que ela faz com essa informação, né? Então, bom, agora que eu sei que eu tenho esse gene, eu vou mexer no meu estilo de vida para que eles não, né, se manifestem, não sejam, né, tão expressos assim, para que eu sei a tendência que eu tenho. Então, assim, hoje é muito fácil você manipular, né? A gente consegue, como uma pinça, pegar um gene e colocar. Então, a manipulação genética hoje é muito fácil. Acontece isso nos alimentos, por exemplo. Então, eu particularmente não vejo problema com a fertilização in vitro, desde que não haja manipulação genética, porque aí cai de novo nessa... Aí sim entra a questão ética. Bom, então qual critério você vai utilizar? Você vai escolher a cor do olho do seu filho? Você vai escolher o cabelo do seu filho? Com qual critério, né? E aí, de novo, a variabilidade genética sendo afetada, enfim. Então, eu acho que eu não vejo problema, não. Eu acho que é uma ferramenta útil, né, que foi criada aí pela inteligência dada por Deus, mas, assim, tem um limite também. Eu acho que o limite é esse. Exatamente, eu concordo com o Davi. Como também nós comentamos, né? Até que ponto, né, que todo esse avanço da medicina e tudo não é um milagre de Deus, não é verdade? Então, assim, Deus, como cristãos, nós acreditamos que Deus nos dá a sabedoria, o discernimento, a inteligência, tudo vem dele. Né? Então, hoje, tudo isso está acontecendo porque Deus nos permitiu, Deus deu a capacidade para a gente chegar nesses resultados, né? Então, assim, eu acho que até que ponto que isso também não é um milagre na vida, por exemplo, de um casal, que das formas naturais eles não poderiam, né? Mas de outras formas conseguiram chegar a ter o sonho, né? Mas
É exatamente isso. Até que ponto que o crucial é exatamente isso. Não extrapolar, não querer brincar de ser Deus, né? De você... Porque é exatamente isso. Por exemplo, a causa da manipulação genética. Mas é por conta de doenças que não sei o quê. Mas é que nem aquele ditado, né? Você dá uma mão, daí que é o pé e que assim vai, né? A partir Abrir precedente, né? Você abre um precedente aí. Exatamente. E daí você passa a querer muito mais que não tem fundamento, né? Por exemplo, se você consegue se livrar de um gene que amanhã ou depois o seu filho pode ter câncer, né? Mas também daí, tá bom, mas então eu vou escolher como que vai ser o tipo de cabelo que ele vai ter, entendeu? O tipo, que nem a cor dos olhos, entendeu? Daí isso já se torna, né, algo fútil, não é mesmo? Então, assim, concordo, não vejo problema na fertilização em si, né? Para que foi criado, vamos dizer assim, mas o que excede isso, né? Essa manipulação, eu já não concordo também como cristã. Eu acho que daí já é querer mesmo brincar um pouco de ser Deus, né? Então, por exemplo, a pergunta que eu joguei aí agora, vou jogar lá novamente, do Israel. Mas a manipulação genética não poderia ser usada para o bem? Então, nesse caso, poderia ser um risco por causa dos precedentes? Basicamente. Pode ser usada para o bem, né? Mas a gente teria que ter, para que fizesse o primeiro bem, né? Vamos dizer assim, para que fosse possível eu praticar esse primeiro bem na manipulação genética, eu tenho que ter muito bem delimitados, né, os meus limites. Eu tenho que ter muito bem já claro os meus limites. Bom, então a gente vai fazer para o bem? Vamos. Quais são esses bens? Né? Vão ser doenças? Tá, mas são doenças o quê? Genéticas, cromossômicas? São doenças o quê? Doenças epigenéticas? São, sei lá. Então, o que a gente vai fazer? Então, porque... E assim, e delimitar justamente o que é bom e o que é mal, que é difícil. Porque aí você vai esbarrar num universo de pessoas aí. Isso aqui para mim é importante. Não, esse aqui para mim não é importante. Então não precisa... não, mas esse aqui tem que ser... Então aí você acaba que, se for esperar uma norma bem escritinha, tudo certinho, preto e branco, para começar a trabalhar em cima da manipulação genética, nunca vai sair do papel. Vai ficar discutindo, que é o que fazem hoje nos congressos, né? Grandes discussões aí sobre ética, enfim. Se fosse claro, já teria acontecido, já estava acontecendo já. Exatamente. Pelo sim, pelo não, melhor não? Exatamente. Porque o que vai impedir alguém maluco aí começar a criar umas quimeras aí, misturar ser humano com bicho e começar... Exato. E aí você... mas aí você, né, abre um precedente perigoso. Aliás, tem uma série, né, chamada Sweet Tooth, que é exatamente isso. Eu vi o trailer. Exatamente. Mari, alguma complementação a respeito disso? Não, eu acho que é isso aí o caminho mesmo, sabe? E até que é exatamente isso, até que ponto que vai ser benéfico, né? A gente volta um pouquinho, por exemplo, na clonagem, que é o primeiro clone, a Dolly, né? Ok, beleza, deu super certo, né? Eles falam que a Dolly morreu de velhice, né? Que deu uma doença pulmonar incurável nela. Mas se você pega realmente o que aconteceu com ela foi uma vida de sofrimento, né? Então, até que ponto que deu certo, entendeu? Então, é exatamente isso daí, a partir do momento que você, não, mas vamos para fazer o bem, mas até que ponto que isso vai dar certo mesmo, que vai ser só benéfico? Então, é exatamente isso. E tem uma coisa que o pessoal, assim, a gente está recebendo pergunta no chat, mas eu recebo no Zap também. Tem gente já falando, e se a gente conseguisse conservar a consciência num aparelho e a nossa consciência... Black Mirror demais. O pessoal já está, assim... gente, aí é muito futurista, aí não dá para a gente... Porque não tem como a gente... o corpo tem um tempo. Mas talvez essa questão, trazendo o que a Regiane tinha perguntado, ela está até mais simples. Porque, por exemplo, isso, eu acredito que seria errado, porque o corpo ele tem um tempo, e esse tempo é determinado por Deus. Né? Nós somos seres tricotômicos, né?
corpo, alma e espírito. Então, se você, vou conservar minha consciência, aí o pessoal já... Não quero consciência sem corpo, que doideira é essa? O Cidinho tinha perguntado, né, se todas as religiões permitem um aborto. Ô Cidinho, eu vou aproveitar isso, deixa eu responder isso, porque isso é uma questão interessante. Quando a gente vai para religiões comparadas, nas questões de esfera que a gente chama, né, primária, as religiões são diferentes em muitos aspectos. Mas todas elas têm uma regra de ouro, que é incomum, antropologicamente falando. A vida é uma delas. Tá? Então, assim, principalmente as religiões monoteístas, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Então, a vida é um valor que tem que ser defendido. Tá? E como são as maiores religiões do mundo, né, o cristianismo tem 2 bilhões e 100 milhões, o islamismo tem 1 bilhão e 600 milhões. Então, assim, a maior parte da população religiosa será contra o aborto. Inclusive, aqui no Brasil tem instituições espíritas que são pró-vida, né, chamados de pró-vida. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Se deixar, a gente vai aqui até meia-noite, tá? A gente já passa para vigília depois. Esse que o Lucas colocou aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal mostra sua face na história, né? Então, aí vem daquilo que a Mariana estava falando sobre, assim, bom, eu tenho essa possibilidade, é isso que é a árvore do conhecimento meu, eu tenho essa possibilidade, né? Tá me disponível. Se a gente deixar para o ser humano usar do jeito que ele quiser, vai acabar usando para o mal. Exato. É isso que acontece. Eu tenho a possibilidade. Então, assim, tendo a árvore lá dentro, eu podendo fazer um clone, mas eu sabendo como é a natureza humana, é melhor não fazer. Porque você acaba escolhendo para o mal. Exatamente. A gente vê as grandes invenções científicas, né? Elas foram criadas para o bem, mas teve fins catastróficos, Sim. Né? O próprio avião, Santos Dumont, Oppenheimer e por aí vai, né? Tem muita coisa aí, né? Sim. Gente, já chegamos às 9 horas, como é 1h30 de live, né? O Lucas colocou que a série The 100 trabalha a consciência armazenada. Eu acho interessantíssimo, né? Mas imagina você transferir a consciência, né? Tem a Black Mirror também, que é uma série da Netflix, que alguns episódios tratam sobre isso, sobre essa ética, né? Tem até um episódio que a mãe, ela coloca um chip na menina, na filha, que se perdeu um dia lá, depois ela ficou com medo de perder a menina de novo, e ela tem um tablet que ela acompanha a menina, onde a menina vai, né? Então, essas discussões aí, até que ponto isso é ético, né? Então, essas discussões sempre vão permear o imaginário humano. Mas vocês acham que a gente já vai testemunhar isso um dia ou não? Eu acho, a nossa geração, por exemplo. Eu acho que sim, viu? Com a inteligência artificial batendo na nossa porta aí cada dia mais, eu acho que não. Eu acho que estamos no caminho, viu? Não é muito difícil, não. Cada vez mais rápido, né? Exato. Cada vez mais rápido, né? A gente torce para Jesus voltar antes. Exatamente. A Lana deu uma sugestão aí, tá? Para a gente ficar a noite toda, então vamos aproveitar. Tenho aula amanhã às 7h30 para dar aula, mas até lá. Até 7 horas tá bom, né? Já pensou em ter o pastor ChatGPT? Que legal, que maravilha. Pastor, isso tem, montar um sermão, e aí fizeram um teste isso já, né? Fizeram eu não sei se foi uma missa, né? Um culto inteiro liderado pelo ChatGPT. Mas será que ele cansa e para de fazer as coisas também? Ele se irrita com as ovelhas, né? Não sei. A Rejane colocou, não precisamos temer o futuro, né? Deus já está lá. Deus é fantástico. Olha, o Trevisan colocou o seguinte aí. Sai desta live com a seguinte consideração. Bioética é crucial na consideração e avaliação de questões éticas relacionadas à biologia, medicina, e esses avanços são fundamentais. É isso mesmo. Né? E aquilo que, de repente, for contra a nossa fé, a gente vai lutar mesmo e tá certo. Uhum. Mais uma vez, eu quero agradecer, Mari, pela sua presença. Obrigada a vocês. Puxa, que oportunidade. É um prazer. Tá ouvindo você também, Davi,
Pô, é tão legal ouvir vocês dois conversando assim. E Prazer. falei para a Mari agora há pouco, eu só não faço faculdade, mais uma faculdade, porque eu sou pobre, já deu, já minha esposa vai se separar se eu fizer mais uma faculdade. É muito fascinante ver que tanto biologia, biomedicina são coisas que Deus criou e nos proporcionou esse conhecimento, né? Vocês querem fazer algumas considerações finais? Podem fazer. Quer falar primeiro? Vamos falar então. Fala, Maria. Bom, não, é isso. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que estar com a mente mesmo aberta para ver que a ciência ela não é mais uma vilã para o cristianismo, né? Ela tem as suas vertentes e a sua influência, ela tem. Mas, acima de tudo, nós, como cristão, nós temos que ter firme em quem está a nossa fé. Né? É aquele negócio, a gente, que nem diz em Jó, né? Que eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, a gente tem que ter cada dia isso mais vivo dentro de nós, né? Porque quando a gente se depara com alguma questão ética, porque como a gente começou falando nessa live, né? Aqui hoje a gente está falando de ciência, né? Mas tudo na nossa vida envolve a ética. Né? Tudo nós temos que parar, pensar e falar, opa, peraí, que caminho eu vou tomar? E quando a gente tem vivo a fé que a gente segue, isso também nos dá um norte, né? Então, assim, apesar de tudo, a gente tem que estar firmado na rocha, né? Então, é isso. E eu agradeço, é muito bom estar aqui com vocês, falando de um tema tão intrigante, legal, né? Que de caminhos complicados, né? Um tema bem difícil, né? Mas foi muito bom, eu agradeço, e é isso. É isso aí, eu queria agradecer também, muito bom, um privilégio poder participar mais uma vez. É muito importante que esses momentos de diálogo aconteçam, porque eu acho que nós, cristãos, temos que, né, ocupar esses espaços e, assim, nós servimos ao autor da vida, né, e o que é a ciência se não é o estudo dela, né? Então, acho que é isso. E, gente, eu quero terminar com uma oração, então. Agradecer pela vida de vocês, por todos que participaram, né, por todos aqueles que ainda vão assistir, né, porque está sendo gravado. Tem sido um momento de aprendizado muito importante para nós, e que possamos espalhar isso às nossas igrejas, aos nossos irmãos, e aqueles que também não conhecem, né, para ver como o cristianismo ele está aberto ao diálogo. Vamos orar? Meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por esse momento, eu te louvo porque tem sido muito bom aprender cada vez mais daquilo que o Senhor criou. Obrigado pela vida do Davi, obrigado pela vida da Mari, que o Senhor esteja abençoando eles ricamente em suas áreas de trabalho e que eles continuem sendo essa luz em meio às trevas e que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os dê sabedoria para que eles sejam cada vez mais atuantes, ó Pai, na área que eles estão trabalhando. E obrigado pela vida de cada um que assistiu essa live, que o Senhor nos dê uma boa noite de sono em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, estamos encerrados. Tchau, Show. tchau. Um abraço.